Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um domingo para louvar o nosso Deus. Assim como estamos, vamos fazer uma oração. Pai querido que estás nos céus, somos gratos a Ti pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para louvar Teu santo nome. Amém. Abençoa cada pessoa que está aqui, que ela possa agora levar a sua mente em adoração e louvor ao Teu santo nome e que nós possamos dedicar todo esse culto somente a Ti, meu Pai. Isso que Te peço em nome de Jesus. Amém. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura, restaura.
nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Vamos nos colocar em pé? Bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal
satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Uma boa noite a todos. Esse é um momento que vamos orar pelos pedidos e agradecimentos, mas vamos orar também pelos arena de oração. Por favor, chega um pouquinho mais perto, vamos orar todos juntos aqui. Enquanto vocês chegam mais perto aqui, queria fazer uma menção hoje a um ancião nosso, a um irmão querido, o Elder, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Que Deus possa te abençoar e te iluminar, como sempre tem feito até hoje, tá? É um momento de alegria, né? Chegue mais perto, chegue aqui, vamos orar pelos esses nomes que estão aqui, mais de 200 nomes, para que Deus possa fazer realmente um milagre na vida dessas pessoas e no dia 24 elas possam estar aqui para louvar e agradecer o nome dele. Amém. E antes de nos ajoelharmos, eu queria ler um verso da Bíblia que eu gosto muito, que é o capítulo 51 de Salmos, o verso 10, que fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Com esse pensamento, vamos nos ajoelhar para orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque escolhemos estar aqui para Te louvar e Te agradecer por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje o Senhor deste mais um ano de vida ao Elder, que o Senhor possa continuar abençoando ele, a sua família, e que ele possa continuar sendo esse servo ao Teu nome. Que o Senhor possa abençoar aqui esses nomes que estão aqui na arena de oração, esses mais de quase 200 nomes que estão aqui, todas as pessoas que a gente está orando de madrugada, ao acordar, que elas possam sentir, ó Pai, tocadas pelo Teu Santo Espírito. Que elas possam sentir que algo está acontecendo. Não porque estamos orando, mas pelo fato de que o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos abençoa mesmo quando não necessitamos e mesmo quando não merecemos. Que o Senhor possa continuar abençoando o pastor Júlio nessa série, que ele possa falar inspirado pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, crie em nós um coração puro, inabalável, para que possamos, ó Pai, ver a Tua face quando o Senhor vem nos buscar. Que possamos Te agradecer por todas as bênçãos e Te dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por cada um de nós. Dá-nos a Tua paz, continue conosco, é o que Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Agora teremos uma mensagem musical pela Adriana. Que Deus seja louvado.
fiz promessas vãs na esperança de encontrar o amor real. Medo senti, pra onde irei daqui? Vejo o amor tão lentamente se acabar. É Deus quem faz tudo crescer nas estações do viver. Ele guardará nossa vida, nosso lar. Se um vento frio vem soprar, devemos confiar. Sim, Deus faz tudo crescer. Deus vê se falhei, minhas fraquezas vê, e por sua graça Ele me ama e dá perdão. Seja o que for, sempre me lembrarei de proclamar suas promessas para mim. É Deus quem faz tudo crescer nas estações do viver. Ele guardará nossa vida, nosso lar. Se um vento frio vem soprar, devemos confiar. Sim, Deus faz tudo crescer. Deus quem faz tudo crescer nas estações do viver. Ele guardará nossa vida, nosso lar. Se um vento frio vem soprar, devemos confiar. Deus faz tudo crescer. Sim, Deus faz tudo crescer. Alô. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso estudo sobre o santuário. Hoje é o tema central. Tudo é preparatório para o tema de hoje. Mas, infelizmente, alguns eu acho que foram para a festa do doce. E aí vão perder o tema central. Mas tudo bem. A vida é doce. Para alguns, né? Vamos orar. Antes eu quero dizer a você o seguinte.
Não adianta ter orado 30 madrugadas se você não levar o convite para a pessoa e não fizer as 3 perguntas de modo correto. Primeira pergunta, houve algo na sua vida? Segunda pergunta, você gostaria de conhecer as pessoas que oraram por você por 28, 30 dias? Vai dar 28 dias, na realidade. Não vai falar 30, que não é verdade. E aí entregar o convite e se comprometer no dia 24, de hoje a 15 dias. Uma linda festa vai estar acontecendo aqui. Não adianta orar e depois não levar o convite. Ontem não foi suficiente o convite para todos, mas será feito essa semana e no próximo sábado você vai receber. E aí você, eu vou deixar para o último dia. Não dá certo, gente. Você precisa, na pior das hipóteses, antes do culto de domingo que vem à noite, já ter entregue o convite às pessoas. Eu vou convidar pelo WhatsApp. Não dá certo. Você tem que levar o papel lá, tem que olhar no olho. Eu morro de vergonha. Então, deixa Deus agir dessa vez. Quem está com medo de levar o convite, quem está com vergonha, começa a orar desde já. Senhor, tem misericórdia, dá-me coragem, que eu consiga testemunhar da sua palavra. E você verá grandes coisas ocorrendo na sua vida, tá bom? E na vida dessa igreja. Vamos orar, feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos em tua igreja. Aqui nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos um lindo louvor. E agora nós abrimos a Bíblia. Por favor, ao estudarmos a tua palavra, um tema tão importante, que nós possamos entender para colocar em prática em nossa vida. E que esse tema fique claro. E ao sairmos daqui, nós tenhamos condição, inclusive, de ensinar aos nossos irmãos e amigos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Pronto, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha, eu vou dizer como é que nós aprendemos o jeito fácil. Essa é a profecia que marca a data do nascimento da igreja adventista. Está tudo errado. A igreja adventista não nasce nesse dia. Isso aqui não é uma marcação de data de nascimento de igreja. Isso aqui é uma datação profética da purificação do santuário. E você precisa entender o tema de hoje para você entender isso aqui. Porque alguns falam assim, mas como é que... O cálculo dos números para você chegar ao final dessa data, 2.300 tardes e manhãs, é muito fácil, porque você vai lá no capítulo 9, a partir do verso 24, e você entende desde a ordem da saída para a reconstrução de Jerusalém. Bom, aí você faz os cálculos, descobre o selo da grande profecia, a gente pode estudar isso um outro dia, e aí você tem toda a profecia ali na sua mão, você tem a data. A data vai bater com outubro, e você vai entender hoje por que é outubro. Vai bater em outubro de 1844. Ok, ali aconteceu alguma coisa, purificação do santuário. O que é essa purificação? Você tem que entender o tema de hoje. Porque nós estamos estudando sobre o santuário já há 8 semanas. Hoje é o 9º tema, faltam 4. Então você tem ido tema, noite a noite, domingo a domingo. Alguns não perderam nenhum. Para entender o assunto de hoje. Porque a hora que você entende hoje, isso aqui vai ficar fácil para você. Porque alguns ficam confusos, mas como é que é? Nasceu a igreja, não nasceu? A igreja adventista nasce alguns anos depois. Mas aqui ocorre algo grandioso na vida de todos os crentes. Crente é aquele que crê em Deus, não é aquele que participa de uma igreja evangélica. Quem participa de uma igreja evangélica é evangélico. Né? Na vida de todo aquele que crê.
algo acontece. Você precisa entender isso aí. Esse é o tema que nós vamos estudar. Você pode apagar um pouco das luzes aqui? Obrigado. Tem como apagar mais? Ou diminuir um pouco essas aí? Obrigado. Hoje nós vamos estudar sobre o dia da expiação. Semana passada nós entendemos o contínuo. E aí você entendeu por que o chifre pequeno queria tirar o contínuo ou o diário. Porque ali ele anula a representação maior de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o dia mais importante do ano, o dia da expiação. Era o maior dia em Israel, o dia da expiação. Ele era um dia santo e nada podia ser feito. Ninguém fazia nada. Não se recolhia lenha, não se buscava água. Ninguém ficava doente, ninguém morria, ninguém fazia nada. Era um dia parado. Todos paravam para a adoração. Os judeus chamavam de Ioma. O dia. Ioma. O dia da expiação. Era o dia onde as coisas ocorriam. Então o Israel ele vivia 359 dias. Eu expliquei para vocês, o calendário do povo de Israel não é de 365, é um calendário de 360, é um calendário lunar. Então eles viviam 359 dias para este dia, o dia da expiação. Coluna mestra, todo o sistema batia aí, ó. Tudo acontecia para chegar nesse dia, tá? O dia, todos os momentos, tudo que você ouviu até agora, tudo é para esse dia. Se você tira esse dia, tudo o que aconteceu perde o seu valor. Morre cordeiro, morre ovelha, morre bezerro, oferece a oferta de farinha, oferece não sei o quê. Acabou tudo. Nada tem a sua necessidade sem esse dia. Tá certo? E naquele dia, conforme Levítico 23, 29, quem não afligisse a alma, quem não se arrependesse, quem não estivesse diante de Deus com o coração purificado, ele era extirpado de Israel. Extirpar não é cortar, não é arrancar. Extirpar é o que você faz quando você tem uma espinha. Não sei se você tem espinha. Você tem espinha ainda, não tem, escribano? Já passou da idade. Mas você lembra de quando você tinha espinha? Você já tirou espinha, que você aperta e ela pula? A minâncora. Alguém aqui já tirou espinha? Eu tirei, muitas. Quando você aperta a espinha, pula, você está extirpando, arrancando fora a espinha. Então, quem não afligisse a alma era extirpado. A data é essa. Havia uma data. Era o 10º dia do 7º mês, Tishri. Só que o mês de Tishri é o nosso outubro. Então, o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês, equivale ao nosso outubro. Mas o nosso outubro, o nosso dia 1º, não bate com o dia 1º deles, certinho. Você tem mais ou menos uma data do calendário. Ali era ano novo, começava-se um ano novo, e no 10º dia era comemorado o dia da expiação. 10 dias antes a preparação iniciava. Então, era no 10º dia, no 1º dia, quando começava o ano novo, eles começavam a preparação, iniciava a preparação para o dia da expiação. O 1º dia de Tishri era o aniversário da criação. Nós não temos a ideia de que dia de outubro se dá mais ou menos a criação. Mas eles, devido a passar oralmente toda a tradição, eles tinham uma ideia e eles comemoravam. Pastor, mas era exato? Não, nós não sabemos. Mas eles acreditavam que era o dia da criação. Quando chegava o 3º dia, no 1º dia era uma festa, era o dia ano novo, o dia da criação, começou o mês de Tishri, no 10º dia é o principal dia do ano. Então, quando chegava o 3º dia, o sumo sacerdote saía da casa dele, em Jerusalém, e ele ia viver no templo por uma semana. Ele ficava vivendo no templo. Ele não saía do templo e ele ficava recluso ao templo, se preparando para o dia da expiação. Para você ver o tamanho da festa e a importância dela. Ele sempre era acompanhado de um outro sacerdote. Então o sumo sacerdote ia para o templo e um sacerdote ia com ele. Por quê? Porque se o sumo sacerdote morresse, não podia parar.
Eu quero que você vá prestando atenção para você entender a importância do dia da expiação. Para que não parasse. Morreu o sumo sacerdote, o sacerdote continuava o cerimonial e a festa ia adiante, tá bom? Na noite anterior ao dia da expiação, então a festa no dia seguinte, na noite anterior, o sumo sacerdote não dormia. Ele passava a noite acordado, para não correr o risco de pecar durante o sono. Porque se ele pecasse durante o sono, poderia sobrevir alguma contaminação. E isso poderia, então, atrapalhar todo o sistema, toda a festa. Então ele passava a última noite acordado. O dia da expiação, todo mundo acordava muito cedo. Antes do sol nascer, todos os sacerdotes envolvidos, o sumo sacerdote, todos já estavam acordados. O sumo sacerdote, nesse dia, ele oficiava o contínuo. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Veja a importância do contínuo, do diário. Ele ocorria inclusive no dia da expiação. No dia da expiação, 9 da manhã, todo aquele ritual que estudamos semana passada, todo ele era feito. E depois era feita a expiação. E depois era feito o sacrifício da tarde. Porque o contínuo ele ocorria inclusive no dia da expiação, mostrando que o que Jesus faz por nós, a continuidade do sacrifício de Cristo, ele ocorre em todos os momentos, todos os dias, não há falha, ok? O sumo sacerdote era quem oficiava. Primeiro o sumo sacerdote ele se banhava, e depois dele se banhar, logo de madrugada, aí ele vestia as vestes sagradas. As vestes sagradas do sumo sacerdote, tá? Ele oferecia o contínuo e depois ele trocava de roupa. Porque durante o ano ele usava o traje de sumo sacerdote. Eu falei isso semana passada. Só que na hora da expiação, ele tirava o éfode, a roupa que o identificava como sumo sacerdote, e ele ficava vestido de sacerdote, que é só a túnica branca. Mas ele colocava ainda a mitra, o chapéuzinho ali, de linho, ele colocava. E usava a tiara do sumo sacerdote, que nós já estudamos quando eu expliquei para vocês os vestuários do sacerdote e do sumo sacerdote. Na mitra está escrito santidade ao Senhor. Era a única coisa que identificava. Você olhava assim, todos eles de branco, e um com uma mitra e uma tiara, na tiara escrita santidade ao Senhor. Ele usava essa roupa de sacerdote para entrar no Santíssimo. Para entrar no Santíssimo, ele entrava como sacerdote. O negócio de sumo sacerdote era para os outros 359 dias. Mas no dia da expiação, ele era um sacerdote como todos os outros, tá certo? No dia da expiação, começava o serviço, o sumo sacerdote recebia, então, da congregação 2 bodes. Depois de feito o contínuo, então era depois das 9 horas, alguns estudiosos acreditam que o contínuo demorava por volta de 1 hora. Então, mais ou menos 10 horas da manhã, vinham 2 bodes. Esses 2 bodes vinha junto com um carneiro e vinha junto com a oferta pelo pecado e um novilho. Tudo isso era apresentado a Deus. Então, era colocado, escolhido e colocado na porta do tabernáculo. Primeira coisa, ele matava o novilho. O novilho era para perdoar os pecados dele. Primeira coisa que o sumo sacerdote fazia antes de trabalhar na expiação do pecado do povo, ele expiava os dele. Matava o novilho, numa vasilha de ouro era colocada, e um sacerdote ficava mexendo o sangue, para que ele não coalhasse, não talhasse, tá? Não coagulasse. E aí o sumo sacerdote ia fazendo os rituais, e ele aguardando com o sangue do novilho. Depois que o novilho era morto, o sumo sacerdote tomava as brasas do altar da oferta, ele pegava as brasas, veja bem, colocava as brasas no incensário. Ele ia lá fora, pegava as brasas e punha no incensário. Enchia as mãos de incenso e entrava com os dois. Ele entrava com os dois, ele ia lá fora com o incensário, pegava das brasas sagradas, colocava no incensário, e ele vinha com a mão cheia de incenso e o incensário. Quando ele chegava aqui na frente, lembra que aqui tinha
Nós imaginando aqui a cortina, aqui tinha o altar de incenso, aqui ele queimava o incenso em grande quantidade, que estava com a mão cheia, e a fumaça entrava por cima, e ali tampava tudo, e ele não via mais o propiciatório. Então ele adentrava na cortina, com o incensário na mão, fazendo fumaça, cheiro suave. Era o momento que ele entrava no Santíssimo. Dentro do Santíssimo era feita a parte principal da cerimônia, que é a parte onde o sangue era colocado, espargido no propiciatório. Era lá dentro que as coisas ocorriam. O ano todo aqui no santo. Uma vez por ano lá no Santíssimo. Tá? Lá era o dia principal. Ele recebia então o sangue, depois que ele queimava o incenso, ele saía, antes de entrar lá, ele saía, pegava o sangue do novilho, e aí sim, ele levava para o Santíssimo. Então ele entrava no santo, queimava o incenso, voltava, e na roupa, lembra que eles tinham sinetas? Então ele andando, plim, 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 e o povo sabendo, ele está se movimentando, as coisas estão acontecendo. Né? De manhã já tinha sido aceso o castiçal, o menorá, está tudo preparado. Já tinha, inclusive, ocorrido o contínuo. E agora ele ia lá, ia sair com um barulho. Ele pegava o sangue, e aí ele ia lá dentro no propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca. Quando nós estudamos, no segundo estudo, os móveis do santuário, havia uma arca. Ela é mais ou menos do tamanho de um caixote de feira, e ela tinha uma tampa. Já no de Salomão, ela era imensa, eram 2 querubins imensos na frente, mais ou menos o tamanho dessa fachada. Mas falando lá no tabernáculo, no santuário, na tenda da congregação, lá ele era pequeno, era um objeto pequeno, colocado lá dentro. E depois que isso foi retirado, nos dias do templo de Herodes, havia uma pedra. Lembram disso? Mas enquanto havia o propiciatório, ele entrava com o sangue, e agora ele ia espargir. Tá? Espargir, ele molhava os dedos e espargia sangue no propiciatório, não na arca, na tampa, que era onde Deus se manifestava, na banda, no lado leste. Então o indivíduo tinha que saber norte, sul, leste, oeste. Porque tinha um local próprio, na banda do oriente, tá? Que é o lado leste, o ocidente é o lado oeste. E ele espargia sangue no propiciatório. Antes do novilho ser morto, lá fora, tá? Agora vamos voltar o tempo um pouquinho. Antes de ser morto, eles vinham com 2 bodes. Esse é um estudo que nós vamos ter semana que vem, porque os inimigos da igreja, sendo que um dos bodes representa Satanás, os inimigos da igreja adventista dizem que os adventistas têm Satanás no plano da salvação. Que nós colocamos o diabo para participar da nossa salvação. E você vai entender semana que vem que isso é uma balela. O texto é claro. Não tem essa conversa. É questão de não ler Bíblia. É questão de não entender nada de santuário. Você vai entender melhor o assunto semana que vem. Mas ele vinha com 2 bodes. Um era tirado sorte, um dos bodes era para o Senhor, e o outro era chamado bode emissário ou Azazel, tá certo? E esse não morria, esse era levado para o deserto. O bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, ele era oferecido como expiação, ele era morto, tá? O outro bode, ele era apresentado vivo ao Senhor. Ele não morria. Semana que vem nós vamos destrinchar melhor o assunto. Só que olha esse texto. Eu não quero que ninguém aqui saia com dúvida, mas como é que é? Então, será que o diabo faz parte mesmo? Não, olha aqui. Levítico 16, 20. Havendo acabado de expiar o santuário, a tenda, o altar, então fará chegar o bode vivo. Quando o bode vivo entrava em cena, já havia acabado a expiação. Já havia sido feito o perdão, já havia sido feito todo o evento, o projeto de salvação do dia da expiação. Acabou. Quando acabava, entrava o bode vivo. Então, era lançado os pecados sobre ele, era levado para o deserto pela mão de um homem, e ali ele era deixado para morrer de fome e sede. Certo? E depois essa pessoa voltava, tomava banho, esperava, e entrava
novamente na cidade. Esse bode levava as iniquidades para uma terra solitária. E você vai entender semana que vem aonde que entra Satanás aqui, a terra solitária, o milênio, etc, etc, etc. É um simbolismo. Já lá atrás, ninguém falava em milênio. Não tinha um apocalipse. Mas já havia esse simbolismo no chamado bode emissário. E aí vem os detalhes finais. Tá? Vou repetir rapidamente, terminou o contínuo, ele matava um bezerro, um novilho, entrava, o sangue estava sendo mexido, estava lá, ele entrava com incenso, punha incenso para queimar, saía lá fora, pegava o sangue, entrava, ia na parte oriental, para o lado oeste, e ali ele espargia o sangue, saía, tinha 2 novilhos, 2 bodes, um morria, o sangue era levado, era colocado sobre o altar, agora do lado de fora, e o outro bode era levado embora. Arão, então, tirava as roupas de linho, de sacerdote, tomava outro banho e punha as roupas de sumo sacerdote. Tá? Quando ele saía, agora com a roupa de sumo sacerdote, ele oferecia uma oferta outra, né? Ele já ofereceu no início, lembra? Ele oferecia uma outra oferta por si e mais outra pelo povo. Então ele oferecia mais 2 ofertas queimadas, aquelas completamente queimadas, ou chamadas de holocausto. Ele oferecia mais uma por ele, porque tinha oferta que o sacerdote comia, o povo comia, lembra? Essas não, eram completamente queimadas. Queimava tudo, couro, queimava tudo. Ele oferecia mais uma oferta por ele e pelo povo. O homem que levou o bode tinha que banhar, lavar as roupas, para voltar ao acampamento. E ele esperava até a tarde, ele não participava do contínuo, do final do contínuo à tarde. Ele aguardava e entrava, na hora do pôr do sol, ele podia voltar para o acampamento, porque ele havia participado com o bode que carregava os pecados, então ele estava imundo, tá certo? O homem que dispôs do novilho, cujo sangue foi levado para o santuário, cujo corpo foi queimado fora do acampamento, deve lavar suas roupas e banhar com água. Todos aqueles que se envolveram na queima de novilho, na queima do bode, todos eles tinham que tomar banho e aguardar. Esta oferta de Números 29, que consistia em um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros para oferta queimada, e um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, era oferecida antes do sacrifício regular. Então, além de um bode pelo sacerdote, outro pelo povo, havia mais toda essa quantidade aqui. Ó. Toda essa quantidade era oferecida. Todos eles eram queimados. Toda a oferta era colocada na base do altar, do lado de fora, e no chifre do altar. Somente a do novilho entrava aqui para o perdão dos pecados, lá dentro do propiciatório. Interessante que nós entendemos, e sempre aprendemos, que a ovelha, não é ovelha? Tudo não é ovelha? Só que no dia da expiação, lá dentro, é um novilho, não é uma ovelha. E a gente aprendeu a vida toda que é ovelha e carneiro. Só que lá é um novilho. Novilho é bezerro. Novilho é bezerro. Então veja, mas é o carneirinho que morria e o sangue do carneirinho a gente ensina para as crianças. Não, sangue do bezerrinho. Sinagogas não podem fazer isso, só um grupo radical em Israel ainda pratica, mas com todos os grupos de proteção de animais contra. Então esse aqui, nem eles conseguem mais fazer. Esse simbolismo todo deixou de existir com a morte de Cristo, né? Porque vão matar um bezerro, se tem... Não acredito, eles tentam fazer e hoje fazem umas cerimônias bem... como é que chama? Quando perde toda a aparência, está bem... Não tem mais. Descaracterizada, é isso mesmo. Descaracterizaram completamente o cerimonial. Porque não pode mais, né? Não consegue mais. Quando ele saía a última vez aqui, depois de tudo, né? A oferecida, o sacrifício. Aí, depois desse propiciação, depois do bode, tudo aqui, ofereceu tudo. Aí vinha o sacrifício das 10 da manhã às 3 da tarde. Aí 3 horas era o contínuo.
e encerrava o dia com o contínuo. O dia não se encerrava com a expiação, se encerrava com o contínuo. E quando terminava o contínuo, então o sacerdote, o sumo sacerdote, saía e abençoava o povo. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando o sumo sacerdote declarava essa bênção, então o povo começava, o sumo sacerdote, o povo estava em silêncio absoluto, todo mundo arrependido, era santa convocação. Você sabe, nós vamos ter um dia sobre festas, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, para a gente entender, um domingo sobre festa. Existiam as festas e a chamada santa convocação. Santa convocação é um evento que tinha que ir, não tem conversa. Tá? Existem as regras bíblicas para aqueles que não precisavam ir. A mulher com quanto tempo após o parto e etc. Mas no restante era santa convocação para todos. Todos. Tá? A Páscoa era santa convocação. Por isso que eles iam tudo para Jerusalém. E o dia da expiação era santa convocação. Uma vez por ano, 3 vezes eles iam. 3 vezes. Eles tinham que escolher 3 festas. A Páscoa era obrigatória, escolhiam mais 2. E o dia da expiação era a santa convocação. Afligireis vossas almas. Então vai todo mundo ali se arrepender dos pecados. Ali ocorria a festa. O dia da expiação, isso aqui você tem que entender agora. O dia da expiação era dia de juízo. Inclusive tem um hino que a gente canta, alguns não gostam. Não sei porque que não gosta. É do Fernando Iglesias, chama Shekinah. E é sobre isso aí. O dia que o indivíduo tinha que afligir a alma. Dia de juízo. Mas por que dia de juízo? Lá no começo eu falei, se você prestou atenção, você sabe. Todo mundo tinha que ir arrependido, porque era dia, né? Senão ele seria extirpado. Por quê? O ato dele entrar aqui, ó, com o sangue, para colocar no propiciatório e voltar, é um ato de julgamento. Julgamento. Quando ele entra aqui, todo o pecado da nação de um ano, foi perdoado, está tudo aqui no propiciatório. Nenhuma vinha aqui. Tudo ficava por aqui, ó, no altar de incenso. Todos os pecados ficavam por aqui. Agora ele juntava tudo e trazia aqui dentro. Aqui dentro ele trazia. E nesse momento em que o sumo sacerdote estava aqui oficiando, com o seu incensário na mão, e com a vasilha com o sangue, e ele saía daqui, houve julgamento, e o povo foi declarado inocente. O dia da expiação era um dia de julgamento. Guarda isso. O dia da expiação era dia de julgamento. A festa da expiação é uma festa de julgamento. Porque para Deus decretar inocente, ele tem que fazer o que antes? Julgar. Para Deus decretar culpado, o que ele tem que fazer antes? Julgar. Era um dia de julgamento. Então não era uma festa, era o dia do julgamento. Fala. Então, isso aí não está na Bíblia. Flávio Joséfo, historiador, nós acreditamos em 99,9% do que Flávio Joséfo fala. Diz que ele entrava com uma corda, porque se ele tivesse pecado, ele seria fulminado. E para o corpo não ficar lá dentro, ele seria arrastado por essa corda. Tá? Ele não podia ficar lá morto o resto da vida. Ele era tirado. Então era um julgamento que... Por isso que o sumo sacerdote não dormia a noite anterior. Começava oferecendo sacrifício por ele. Porque o primeiro a ser julgado era ele. Ele entrava e era julgado. E agora ele liderava o perdão por ele e pelo povo. Dia de julgamento. Julgamento. Agora, há uma dificuldade. Desculpa, esse texto aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados. Se eu confesso meus pecados, Jesus perdoa. Então o julgamento hoje é feito quando eu confesso. Eu confesso, eu fui perdoado. Houve julgamento. Gente, não há perdão sem julgamento. Não há. Quando você ajoelha a hora e diz, Senhor, perdoa o meu pecado, Deus julga você, declara você inocente, e o seu pecado joga em Jesus Cristo. Ele é o culpado.
Julgamento. Quando você ora e diz, Senhor, por favor, me perdoe, eu menti. Em nome de Jesus. Não é assim que nós oramos? Em nome de Jesus. Então tá bom, você não é mais mentiroso. E o pecado da mentira vai para a conta de Jesus. Ele pagou lá na cruz do Calvário. Julgamento. Mas eu tenho que confessar para que haja salvação. Agora entenda uma coisa. Nessa obra da expiação no céu, porque nós estudamos no primeiro tema, que todo o tabernáculo aqui, todos eles, é uma cópia do que existe no céu. E nós já repetimos isso mais de uma vez, é uma cópia. Existe, se você lê o Apocalipse, no céu tem altar de incenso, no céu tem altar de holocausto, no céu tem propiciatório, no céu tem cortina, no céu tem tudo. Tem candelabro, Jesus está andando, e é mais do que um candelabro, Jesus está andando, Apocalipse 1, Jesus está andando entre os candelabros, tem mesa com pão da proposição, tem tudo. Existe o original no céu. Aqui é uma cópia. O problema é quando eu quero fazer a junção exata. Não tem como. Não tem. Você pega uma foto da pessoa, foto de uma pessoa, você olha para a foto, você não tem como dizer o tipo sanguíneo. Mas pode ser uma foto do melhor celular, da melhor máquina. Você não tem como dizer o tipo sanguíneo da pessoa. Não tem. Você não tem como dizer o cheiro da pessoa. Não tem. A foto mostra, mas não mostra tudo. Só o original mostra o cheiro, o tipo sanguíneo, só o original. Então, o que nós vemos aqui na terra não tem como ser uma cópia perfeita do original. Não tem como. Nenhum tipo é a linguagem bíblica, tipo e antítipo, tá? Nenhum tipo é exato antítipo daquele que se destina a representar. Não tem como a cópia ser igual ao original. Vou explicar por quê. Jesus ele é apresentado como pastor, mas é apresentado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, lá no tabernáculo, ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ou ele é a ovelha? É todos. Ah, não, tem que ser só um. Não, não tem que ser só um. Porque lá no céu a obra é perfeita. E aqui é uma cópia para a gente entender o horror do pecado, o problema do pecado e a salvação em Jesus. Mas não tem como ser exato. Por isso que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote e rei. E rei. E o que nós cremos, nós adventistas, e aí a datação, quando as coisas ocorrem, é nosso último tema, não é hoje. Ele foi por um tempo advogado, em algum momento passa a ser juiz e volta como rei. E volta como rei. Porque o sumo sacerdote, ele entrava como advogado, ele nunca era juiz, juiz é Deus. Ele como advogado, ele era julgado pelo Senhor e ele saía e abençoava o povo. Não havia a figura do rei. E Jesus é representado até 1844 como o sumo sacerdote que entra, certo? Ele passa em 1844 a ser representado pelo sumo sacerdote do lado de dentro, queimando o incenso e colocando sangue no propiciatório. Só que ele é também o rei que volta daqui a uns dias. Ah, mas eu quero saber qual é o bezerro que representa Jesus em que fase. Não tem como. É muito simples o que nós tentamos fazer dentro da complexidade que é o plano da salvação para todos nós. O que eu preciso entender? E aqui eu vou falar algo que eu falei semana... Adriano, você vai cantar? Pode vir, pega o microfone. Mesma coisa que eu falei domingo passado. Jesus. Jesus é tudo.
difícil de entender isso aí. Jesus é tudo. Ele é a ovelha que foi morta, ele é o bode que foi sacrificado para o sangue, ele é o novilho, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele, tudo aquilo ali representa ele. As orações feitas em nome dele, o pão da proposição representando o corpo dele partido, tudo representando Jesus Cristo. Então, Jesus é o centro da crença da igreja adventista do sétimo dia. O centro da crença é Jesus Cristo. Um ou outro lá diz, não, a igreja adventista adora Ellen White. Não, adora-se Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, porque ele é o centro da salvação. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus, tudo que eu e você fazemos, não adianta nada, nem nossos pedidos de perdão, só tem valor em nome de Jesus, porque Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre, ele é o centro da nossa crença. Entenda, o dia da expiação é o dia central da atividade, é a representação simples, é uma fotografia, e vou dizer uma coisa para vocês, não é nem uma fotografia dessas modernas não. Sabe aquelas fotografias de 1800, quando surgiu a máquina, nem chamava a máquina fotográfica, tinha um outro nome, não vou me lembrar agora. Mas quando surgiu, que o indivíduo tinha que ficar 15 minutos parado para fazer uma foto, e colocava fogo aqui, tá, lembra? E colocava, já viram em filme? Tira a tampinha e espera 15 minutos parado. Aí põe a tampinha, para conseguir gravar a imagem. Aquela foto que você não consegue identificar nada. Né? Alguma daquelas fotos você não consegue saber nem quem era a pessoa. O que ocorreu aqui na terra é uma foto daquela. Frente a toda a beleza do plano da salvação para mim e para você. Aceite esse plano, permita que Jesus seja tudo em sua vida. Ouça o hino que ela vai cantar, e depois que ela cantar nós vamos orar. E em nossa oração nós vamos dizer, Jesus, nós entendemos que o Senhor é tudo e nós aceitamos. Participe dessa oração. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Minha vida darei ao Senhor. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor
comigo vai, Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Feche os olhos. Obrigado por dar a vida pelo maior pecador que sou eu. Obrigado por nos deixar todo este ensinamento bíblico para compreendermos tua vontade para cada um de nós. Nessa noite nós entendemos que Jesus é tudo e nós o aceitamos como Salvador. Que saiamos daqui na certeza de que um dia vamos encontrá-lo e vamos abraçá-lo, o dia que ele vier nos buscar. Não permita nos afastar dos braços de Jesus. E ajuda-nos também a orar e a motivar nossos irmãos para se manterem firmes nos braços de Jesus. Oramos agradecidos em nome dele, nosso Salvador. Amém. Irmãos, me permitam uma explicação. Próximo domingo, 2 bodes. Certo? No outro domingo, programa especial da Semana Santa. Dia 24. Não temos o tema. No domingo... Semana de oração. Que eu já voltei e eu adiantei aqui. No outro domingo, 31, eu estou na Bahia. Que eu vou para a Bahia fazer uma semana de oração, não estarei com vocês na semana de oração. No 31 não estou. Então eu retomo em agosto. Os temas que faltam: os 2 bodes, as festas e a profecia. Tá? Daniel 8,14. Para ficar tudo claro e a gente fechar o pacote. Então, o que eu quero pedir a você, não desanime. Porque agora nós vamos ter falta 2, aí diz, não vou mais negócio, acho que já deu. Não, ainda falta 2. Você está vindo desde o início aí lutando comigo, vamos ficar até o final, tá bom? Então, em agosto, temos 2 temas em agosto. Agora, só mais um em julho. Semana que vem, dia 17. 24 e 31, não. E agosto a gente retoma com as festas, um tema fantástico, você vai entender as festas. Né? Tem festas que nós ainda comemoramos, e nem sabemos que comemoramos, e depois encerramos com a profecia. Vou estar à porta para me despedir de todos, que Deus abençoe.